Salve família, glória a Deus. Estamos chegando aí na aula 13, amém? 13, né? 13 nunca é um bom número. Sabia que da onde veio essa superstição do 13? Reza a lenda. Não, na verdade isso é fato histórico, né? Os templários montaram uma é como eles conseguiram, né? Conquistaram tudo lá que precisava conquistar, destruir, tirar os muçulmanos da Europa. E aí o rei francês ficou com medo porque eles ficaram com muito poder, né? Os templários conseguiram muito poder. E aí muita sabedoria, muito, né, ciência, os caras eram embaçados. Aí eles pegaram e o rei da França, junto com o Papa, se organizou para matar os caras numa sexta-feira 13, né? Aí na calada da noite pegaram os caras, mataram a liderança lá, a cúpula, né? Eles foram fugindo para Portugal. Quando chegaram em Portugal, ficavam ali, pá, não sei o que, tomei uma coquinha zero aqui pra ver se dá uma despertada. Chegaram lá em Portugal, não tinha muito pra onde ir e tal, começaram a ir pro mar, né? Porque Portugal não tem mais fronteira, é o mar direto. Começaram a ir pro mar, fazer as grandes expedições portuguesas, os templários refugiados no país de Portugal e chegaram no Brasil. Isso tem tudo a ver com a nossa história. Nós não fomos descobertos por acaso como uma obra de uma cagada, né? Desculpa a palavra, mas é o que ensina pra gente, né? Estavam indo atrás de pimenta do reino e porque um povo sem história é um povo sem identidade, sem força. Isso faz parte da cultura e da guerra cultural que nós estamos trabalhando aqui para quebrarmos, né? Toda essa cultura do mundo aí em relação a vitimismo, né? A fazer de qualquer jeito, a não se preparar para aquilo que nós vamos exercer, né? A cultura Paulo Freire, né? Essa coisa toda aí que tem sido liberada sobre a nossa sociedade. Então nós não fomos descobertos porque estavam procurando pimenta do reino e errar os caminhos, não. Existem fatos históricos. Pastor, onde você vê essas coisas? Brasil Paralelo. Os caras são forte. E lá tem as evidências, os documentos, né, toda a parte documental. Até hoje não conseguiram derrubar por fake news, porque são o que os historiadores de fato registram. Mas para nós vermos a guerra cultural a qual nós estamos inseridos numa guerra cultural que tenta, né, derrubar a nossa identidade, tenta derrubar a história. Quando você derruba a história, né, você não sabe de onde veio, foi tudo por acaso, então não vai dar em nada mesmo. E aí, né, a nação, a maior potência do mundo, que é o Brasil, né, em potencial, fica aí com um povo que não tem noção, né, não tem identidade, não tem força, e aí a gente acaba perecendo por falta de liderança. Né? Se você for ver o Brasil, ele não é potência mundial por problemas de liderança. Toda liderança que entra lá, tem uma maldição na Bíblia, né, que Deus coloca sobre uma nação líderes como crianças, né, que só vê as próprias vontades, todo mundo que sobe ali, sobe para pegar, para enriquecer, para olhar exclusivamente para os seus interesses. Isso que é falta de liderança. Essa nação bem liderada, ninguém segura o Brasil, ninguém tem a extensão que nós temos, ninguém tem os minérios que nós temos, a bacia hidrográfica que nós temos, o potencial de turismo, minério, é o Brasil, cara, né? Petróleo, é impressionante. Deus foi muito generoso conosco. Faltam líderes. Líderes é o grande problema, né, dos nossos dias e sempre foi, né? Sempre foi. Desde Adão não soube liderar a Eva direito. Quando Deus veio, cobrou do líder. E assim será. Amados, aula 13, né? E o número 13 me faz refletir essas coisas, né? Não sei por que o número 13 leva a essas reflexões, né? E embora seja o 13, não sei se foi proposital ou não, né? John Maxwell, ele trata justamente sobre atitude positiva. Isso aqui define jogo, né? Se você for observar, amados, como eu já comentei algumas vezes aqui, para nós vivermos as promessas de Deus, para termos sucesso, né? O sucesso do crente é viver a vontade do Pai, é uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Eu sou um excelente desenhista, peguei DP na faculdade, em desenho técnico. Passei na repescagem. Então é uma engrenagem, né, que move. Então aqui nós temos vários tópicos que nós estamos trabalhando, né? Mas confesso que um tópico ou outro chama demais a minha atenção. Esse aqui é outro tópico, né? Então imagina aqui, né, o carisma,
que nós falamos, nós temos o caráter. É por isso que você, esses dias eu estava conversando com o irmão, e ele, enfim, uma história bem longa de evangelho e tal, e aí conversando com ele lá, ele falou, caramba, né, tal pessoa, meu, cara, ela tem caráter, né, ela tem, né, e começou a elogiar, mas, meu, não vai, não sei por que não vai, né, a coisa não acontece, o negócio, aí comecei a refletir com ele um pouquinho, falou, falta isso, falta foco, disciplina, ouvir bons conselhos, né? Então seja bom ouvintes, né? Tivemos a aula aqui. Eu falei, então, cara, imagina, né? Com essas 21 características, né? Você consegue, e assim, então estamos falando de um livro sobre liderança, de um mentor, né? De um guru da liderança. Agora imagina um curso com esse cara, uma mentoria, né? Ou todo o material que existe, nós precisamos nos desenvolver. O apóstolo Paulo disse, né, para Timóteo, quando você vir, traga os meus livros e a minha capa, né? Inclusive com esse frio. Falando em capa, já quero deixar aqui a memória do nosso irmão, né? Do nosso irmão Anderson. Ele estava em todos os discipulados, essa blusa era dele, guardo com muito carinho, né? A Sueli me deu, Deus abençoe a sua vida, Sueli. E ele era um cara que não faltava, começava o discipulado, ele já pipocava lá, não importava a hora, o momento que fosse. E fica para nós saudades e legado. Observar o que esse homem fez enquanto ele pôde, enquanto ele descobriu a vida. Jesus. E é isso, amados. Né? Muitas pessoas que a gente olha e fala, caramba, né? Poderia fazer, poderia acontecer. Por que será que não vai? Né? Às vezes é uma dessas engrenagens que não funcionam. E a atitude positiva, ela define jogo. A atitude positiva define muita coisa. E para um número 13... nada melhor do que uma atitude positiva. Vamos lá, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? Sempre dando aquela lembrada para nós, né? Um tópico muito vivo aí que é o Enneagrama. Esse aqui é uma característica natural do tipo 7, o entusiasta. Natural para o tipo 7, né? Para o tipo 7. Então ele é naturalmente... ele é um entusiasta, então ele, não, vai dar tudo certo até demais. Então ele acha que sempre vai dar tudo certo, é quando, né, acha que as coisas dão certo naturalmente. Não, fica tranquilo, isso aí é suave, daqui a pouco passa, daqui a pouco melhora. E, né, se não fizer nada, nem que seja orar e jejuar, dificilmente as coisas mudam. Então ele tem um excesso de positivismo e, indo para o outro extremo, interessante que um está do lado do outro, é um grande desafio. Na verdade, o maior desafio para o tipo 6 é ter uma atitude positiva, porque ele fica no e se, né? E se, né? Mas de novo, cara, já deu errado uma vez, vai dar errado de novo. E vai dar. Um líder, né, com uma característica negativa, né, com esse negativismo todo, não vai conseguir fazer muita coisa. E a Bíblia nos garante isso. Não vai. Agora, o que é interessante é que o livro de hoje ele nos leva a refletir a motivação, que o Enneagrama também faz, né? O porquê desse negativismo, né? O porquê desse senso, né? Esse sentimento de que não vai, não deu certo, não vai acontecer e tal. Fundamental para nós. Então, fica um alerta aí, né? Tipo 7 já tem isso por natureza, vem de fábrica, cuidado com o excesso. E o tipo 6 é o grande desafio. Qual que é a boa notícia para o tipo 6? A asinha 7 está ali. Então, dá para fazer uma metamorfose, né? E crescer aquela asa ali do lado, né? E virar um pouquinho, né, do entusiasta, da fé, né, e do clima que o tipo 7 cria. O tipo 7 é maravilhoso, essa galera que tem a pegada do vai dar certo, vai acontecer, precisa ser um pouquinho orientado, né, para não cair nesse entusiasmo todo, né, um entusiasmo cego, perigoso. E vamos lá, amém? Então fazendo sempre essa reflexão aí, né? Mas e Deus, né? Como que Deus ele tem inclusive a característica 7 do Enneagrama reflete, né, esse entusiasmo, essa atitude positiva de Deus. Pastor, dá um versículo bíblico para mim. Lá no Éden, né? Lá no comecinho. Assim que Adão e Eva caíram, Deus já chegou falando, opa, pera lá. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Então, está no DNA, esmagará a cabeça da serpente.
está no DNA, né? Nas características do nosso Deus, ser positivo. Vai dar certo. O que Jesus falou? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí já começa a nos revelar, igual o John Maxwell quer que nós compreendamos nessa aula, nessa conversa, que a motivação da atitude positiva não é por causa do nosso braço, mas é por quem Deus é e Ele agindo em nós. Então, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o segredo. Eu vou ter bom ânimo, eu vou ter uma atitude positiva. Por quê? Porque Deus venceu, Deus me chamou, Deus me comissionou, Deus deu a direção, e porque Ele deu e porque Ele é, vai acontecer. Se você crê que pode, você pode fazer. E aí é muito interessante essa conversa aqui, porque ela vai até me justificar em diversos momentos, né? Às vezes as pessoas elas confundem. Ela fala, pastor, né? Mas poxa, você acha que sempre vai dar assim? Ah, então você fez, pastor. Então você conseguiu, você realizou, você isso, você aquilo. Né? Isaías vai trazer muito claro isso. Nós fazemos mesmo e nós realizamos mesmo, amém? Mas por causa dele. Ele é o responsável, amém? Isaías vai nos dar essa clarificação, né? Esse esclarecimento de forma muito bacana. Vamos lá? Qualidade definida. Se você sai para escalar uma montanha e pode escolher entre dois guias igualmente experientes e competentes, qual escolheria? O guia número 1 é sorridente, carisma. Ele é sorridente. Deixa eu diminuir aqui. E parece não ver a hora de começar a escalada. Então nós temos o quê? Um guia carismático e de atitude. Então você vai... É que lá nos Estados Unidos é muito comum esse negócio de trilha, né, caminhada e tal. Ele também demonstra confiança absoluta de que o grupo alcançará o cume, né? Então, atitude positiva. É um guia tipo 7. O guia número 2 reclama das condições, transparece incerteza e até mesmo preocupação, né? O tipo 6, clássico. Demonstra hesitação e fala mais sobre os obstáculos à frente do que sobre o prazer de chegar no cume. Então fica falando mais, nossa, né, isso é difícil, mas se acontecer aquilo, se acontecer, mas esquece do prazer que é quando chega no topo de uma montanha, você vê lá de cima, você ter aquela experiência, né? Esquece do prazer que o objetivo cumprido traz, né? Todo objetivo cumprido traz prazer. Quando você se forma, quando você emagrece, quando você dá passos na sua vida ministerial, né? Sempre vai ter prazer, mas tem o processo, né? Tem a caminhada. E aí então nós temos aqui, né, um líder que ele reclama das condições, que tem certeza, não sabe bem como que é, como será que é isso mesmo? E sim, né? E preocupação, né? Muita preocupação, muita. E aí demonstra hesitação, então é um cara, né, totalmente resguardado ali, e fala mais sobre obstáculos à frente do que o prazer de chegar no cume, né? Então, esse guia aqui, ele estabelece uma atmosfera negativista, né, ou down, né, para baixo. Você optaria pelo guia número 1, certo? Afinal de contas, todos nós preferimos seguir alguém que acredita que pode nos levar aonde ele deseja chegar, especialmente quando o caminho pela frente parece desafiador. Um líder positivo transmite confiança, esperança e entusiasmo. Sem isso aqui, você não lidera a si mesmo, você não lidera a sua casa, você não lidera ninguém e nem nada e acabou, né? Não vai para lugar nenhum. E tudo isso fornece motivação para para que os liderados continuem marchando, mesmo quando a jornada é um páreo duro, né? Então, confiança, esperança, entusiasmo, né, vai me produzir atitudes positivas. E ele promove com que os liderados continuem marchando, né? Foi o que eu comentei no culto há pouco tempo. Orando a Deus, falando alto, contra a batalha, contra a luta e tal, e ele falou, para de orar. Quem mandou orar para mim? Olha para frente, marcha, Êxodo.
Deus dá uma ordem para Moisés. Por que clama a mim? Né? Diga ao meu povo que marche. Então não importa, é o Egito, é o faraó, é o Mar Vermelho, é o capeta de chifre invertido, turbinado, não importa. Né, bivolt transgênero, não importa, avança. Sua atitude como líder é uma escolha. Então você tem poder sobre as suas atitudes. E ela afeta mais do que apenas as suas próprias ações. E esse é a grande responsabilidade que às vezes nós não compreendemos, né? Um líder, quando ele toma atitudes, né, ele impacta todos ao seu redor. Esses dias, vendo um Reels de um empresário, ele disse: não há nada mais prejudicial do que um colaborador, um membro, um líder, né, desmotivado. Um líder desmotivado para uma organização é a pior coisa que pode acontecer. E aí nós vemos o que? O próprio Cristo, né? Jesus tinha a mesma ideia, porque o tempo todo ele estava motivando. A Bíblia fala o quê? 42 vezes tende bom ânimo, ou seja, atitudes positivas diante das adversidades, inclusive até da desmotivação. Né? Quando nós olhamos as parábolas escatológicas, os temas escatológicos são sempre sobre isso, né? De nós continuarmos, e o continuar são atitudes positivas. Né? Então, as 10 virgens têm que ter azeite extra, tem que ter. Como que você faz azeite extra? Produzindo em oração, na leitura da palavra e mantendo, né, o azeite extra. Então, com atitudes, não, mas hoje está frio, não vou acordar, hoje está muito gelado, não vou para a torre, hoje hoje eu não vou ler, hoje não vou. Aí essas atitudes vão te levar num ciclo, né, de decisões erradas. E aí, qual é a grande responsabilidade do líder aqui? É que ele, quando ele toma essas decisões, ele não está somente, né, se prejudicando, ele está afetando o time. E aí ele vai responder por aquilo. Né, seja uma célula, seja um ministério, seja o que for, no grande dia, meu amado, a gente vai responder com os dons, talentos que Deus nos confiou. Né, então, no grande dia, ele será cobrado, né, em relação a sua desmotivação, que não somente o desmotivou, ou com atitudes, não, mas é muito difícil, mas não dá, né, ou seja, desconfiança, desesperança, né, e desmotivação. Não, né? Confiança, esperança e motivação. Guarde isso aqui em algum lugar, principalmente se você é 6, se você tem em asa 6, se você tem a seta 6. O 3, né? Ele tem a seta no 6 ali. Devido aos traumas, né? Pode entrar nesse círculo aí de desânimo, né, e nos si. Sua atitude não é criticando o número 6, tudo bem? O número 6 é maravilhoso. Agora nós estamos falando aqui do 6 péssimo, do 6 em estado crítico, um 6 problemático. Né? Então o 6 ele é leal, né? Ele é determinante nas situações, ele nos alerta sobre os riscos, né? Mas quando é problemático, como todos os tipos problemáticos vão ter, né, as suas debilidades ou deficiências. Sua atitude tem um impacto significativo nas atitudes e ações dos seus comandados. Então esse aqui é o grande mistério que a gente precisa compreender. Né? Imagina, um dos 12 negou Jesus. O líder, né, não era qualquer um, Pedro. Um dos 12 traiu Jesus, vendeu por 30 moedas de prata. Né? Então isso produz um impacto. Cara, o cara viu, estava com Jesus, viu ressuscitar Lázaro, fez milagre, viveu tudo, e agora, né? Ou começa a se desmotivar. Pode ver, Pedro, quando ele desanima e vai pescar, ele já arrasta Tiago e João, os Boanerges, né? Já arrasta a galera ali. Porque o líder tem essa responsabilidade sobre as costas. Líderes com uma atitude positiva ajustam o foco. Essa frase aqui, amados, é fenomenal. Líderes com uma atitude positiva ajustam o foco de uma forma intencional. Suas crenças e suas premissas em direção mais promissora. Eles se concentram mais em serem gratos pelas circunstâncias positivas do que reclamar das condições negativas. Eles escolheram acreditar que os resultados serão recompensadores ao final. E eles creem no potencial e nas intenções dos outros, não é? Não é fenomenal isso aqui? Líderes que têm atitudes positivas, elas ajustam o foco de forma intencional. Então, poxa, fazer, sei lá, começa, né, o moving, fazendo isso aqui, como é difícil, mas de forma intencional, nós temos uma missão.
E a nossa missão nos diz que é plantar o maior número de igrejas no menor tempo possível, produzindo, né, homens e mulheres à semelhança de Cristo. Né? Então essa é a minha missão, e é ajustado com esse foco de cumprir essa missão que nós vamos viver essa vida. E aí você vai tomando atitudes positivas em relação a isso. Por quê? E o que nos ajuda muito na caminhada cristã? Nós sabemos quem vai nos recompensar no final. Então, amado, não tem um copo d'água gelado que você dá para alguém no reino que vai ficar por isso mesmo. Não tem nada que você faça no reino que não será recompensado. Jesus disse, eu vou para a casa do meu pai, onde há muitas moradas, ele vai preparar, e ele está fazendo lá, e há uma casa preparada para nós, será proporcional aos galardões e por aí vai. Então isso a gente tem que ter, e isso vai o que? Essa consciência vai nos levar a atitudes positivas. Por quê? Eu estou fazendo o que faço por amor a Deus, e se vai dar certo aqui ou não, se não vai ou não, se, né, os parâmetros humanos são errados, e você faz e mantém as atitudes positivas como quem faz a Deus. Isso ajuda muito, nós sabemos da recompensa, a gente sabe o cume do monte está traçado nas Sagradas Escrituras, e eles creem no potencial e nas intenções dos outros, né? Então, né, ó, isso aqui é um baita de um desafio pro tipo 6, né? Depois que vira leal já era, mas até ele acreditar. E o tipo 5 também, né? O tipo 5 ele fica procurando, né, qual a intenção, né, o que tá por cara, não é isso não é tudo isso, não é possível que o pastor faz isso aí por causa daquilo, por causa do amor, não existe, sempre, você já viu, né, o Daniel Lopes, as lives dele é tudo assim, né? Nunca é o que é. Então não caiu um míssil, não era bem um míssil, né? Explodiu de dentro para fora. Então sempre tem uma outra, e às vezes tá certo, às vezes não, né? Mas um líder, né, o ideal é você crer. Jesus olhou para os 12, mas tem um ali que pode trair, hein? Mas tem outro lá que pode negar, hein? Mas tem outro lá, não, é os 12, Deus confirmou, tá? Então vamos embora, velho. Você vai negar, você vai trair, vai acontecer um monte de coisa, daí lá na glória a gente vê o resultado de tudo isso. Mas eu continuo avançando, eu continuo tomando atitudes positivas. Mas então, cara, se fizeram, se farão, né, difamação, e aí, cara, né, isso não pode ficar, essa loucura, buscando as intenções, buscando, né, o que de fato está por detrás das coisas. Cara, isso é importante para uma análise, para um momento, para viver desse jeito. Para a liderança não é, porque você vai ficar procurando, né, por detrás. Cara, se vai trair, a hora que traiu, meu irmão, né, ali a confiança de uma liderança, começou a se rebelar, e cara, paciência. Deixa Deus ser Deus da situação, e Ele é a tua justiça, e segue. Uma atitude positiva pode fazer a diferença entre ganhar ou perder um jogo. Entendeu? Uma atitude positiva muda. Entre chegar ao topo da montanha ou voltar para trás, e entre atingir as metas da sua organização ou ficar aquém dos objetivos planejados. Ele coloca aqui organização, mas cabe o reino, né? O que é o objetivo planejado? É o que Deus já falou que tem para fazer na tua vida. Esse é o teu objetivo planejado. Planeje e seja intencional nessa caminhada. Seja como um guia confiante, e as pessoas ao seu redor terão prazer em seguir, entendeu? Quando você é um guia confiante, né, que tem aquelas características, né, confiança, esperança, entusiasmo, você começa a arrastar, você começa a puxar, você começa a produzir. E aí, ao contrário disso, né, promove desmotivação. Ninguém vai seguir quem não tem entusiasmo, quem não tem, não confia, não tem esperança que Deus vai fazer. Eles irão imitar seu exemplo, estarão fechados com você mesmo nos momentos em que a travessia se tornar assustadora, porque terão momentos que serão assustadores, a travessia vai ficar esquisita, né, mas você crê naquele que chamou. A atitude é algo contagiante, então entenda. A atitude, seja positiva ou negativa, vai contagiar. Não tem como. Contagia. Então você faz alguma coisa. Então, até assim, você está na célula. Acabou a célula, você vai lavar a louça da comunhão. Cara, você começou a lavar a louça, já encosta pega um pano de toalha, já começa a promover. Ou você promove, né? Dependendo se está num ambiente às vezes tão ruim, né? Que vale a pena você... Galera, vamos lá, pega um pano de prata aí. Mas normalmente, né, quando a gente faz a molécula dos presbíteros aqui, é assim.
Né? Um começa a mexer, outro começa lá, o já promove aquela... E aí pronto, organiza tudo, deixa tudo alinhado, vamos embora. Né? Quando você começa a mover, chega na igreja, já pega um papel que está no chão aqui, né? Tem uma mancha d'água ali, já passa um pano e tal, isso promove. Daí você está no teu trabalho, a mesma coisa, atitudes, né? As suas atitudes, elas vão promovendo e contagiando o ambiente. Então, atitudes de excelência contagia tudo, temos uma cultura de excelência. Né? Atitudes espirituais, nós temos um ambiente espiritual. Cultive a positividade, vai ganhar corpo, ponto de levar você e a todos que estiverem juntos tão longe quanto possa imaginar. Amém? Então, nós temos aqui uma característica que define jogo, que define placar, que define até onde nós vamos chegar. John Maxwell disse isso não, é aquela frase que eu vivo declarando em tudo que é lugar, que Jesus nos ensinou, amém? Não tem jeito, é isso, cara. No mundo tereis aflições. Diante das aflições, eu tenho que me recuar, eu tenho que retrair, eu tenho que retroceder, não. Tende bom ânimo, tenha atitudes positivas, atitudes de quem tem ânimo, de quem está motivado, esperançoso, confiante, porque eu sou confiante, é porque ele venceu, nós também venceremos, amém? Vamos lá, abordamos aqui os temas, né? Só ver aqui, pronto, amém? E aí o poder, né? O poder da atitude, cara. O que é atitude? É um ato observado. Então, vou colocar isso aqui. Atitude é um ato observado. Ou seja, uma atitude, ela só é uma atitude quando alguém está observando. Né? E muitas vezes você vai falar, eu tive uma atitude de orar, meia hora por dia. Talvez, né? Ninguém vai observar porque você está ali no seu quarto. Mas os frutos que ela vai produzir serão observados. Caramba, meu! Né? Que unção! Deus é na tua vida, olha o que aconteceu aqui, olha só, Deus respondeu, Deus curou, Deus fez. Então, os frutos, né, das tuas atitudes, elas estão sendo contempladas para a glória de Deus. Vamos lá? Dedicamos bastante tempo aí, a introdução era sempre um pouco mais longa, né? Vamos aos estudos de caso, né? Uma atitude negativa condena uma geração. Uau, hein? Ficou claro aí para você? Uma atitude negativa condena uma geração. Ela determina quem vai cumprir promessa, quem não vai cumprir promessa, quem chega lá e quem não chega lá. É assustador talvez, mas é real. Bom de gravar, que dá para dar uns paus, né? Então o meu começou a ficar quente, porque os refletores aí, câmera, um monte de equipamento eletrônico, viram uma sauna nessa sala, mesmo nesse frio todo. Então, uma atitude negativa, né, ela afeta toda uma geração e afeta resultados, e afeta o destino profético, e afeta bastante coisa. E o Senhor disse a Moisés, envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Aí ele pula aqui, tá? Só para te situar. Os versículos estão aqui. Quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse, subam pelo Negueb, prossigam até a região montanhosa, vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos. Tragam alguns dos frutos da terra, era a época do início da colheita das uvas, eles subiram, observaram a terra desde o deserto de Zin até Reoeb, na direção de Lebo Hamat, subiram no Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, contaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara, colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas contaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade e Israel em casa, no deserto de Param, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos à terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel.
Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas, vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo, lembra? É uma atitude, ela é observada, ela é uma atitude, ela é poderosa, ela impacta. Acerca daquela terra, disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante do que parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Toda a comunidade, contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: até quando nesta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra aqui com mão levantada. Jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Então, olha só, né, o que uma atitude negativa, né, um posicionamento negativo foi capaz de produzir. Produziu terror, produziu desespero e fez com que aquele povo não tomasse a terra prometida que Deus havia garantido que iria entregar. Né? Para a gente ter uma noção do que nós estamos falando aqui. Por que 10 do total de 12 espias falaram de maneira negativa sobre a terra de Canaã? Né? Então, qual foi aqui? Né? Qual foi o motivo? O que fica claro para nós é que eles compararam questões técnicas, humanas, naturais, né? E não no Deus que os comissionou. Então o que fica claro para nós é que quando eles começam a analisar, eles começam a observar: ah não, eles são maiores, eles são gigantes, a terra é isso, a terra é aquilo, e blá 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 blá, né? Eles estão o quê? Comparando as capacidades técnicas humanas e naturais de tomarem posse daquilo que Deus falou que ia entregar. E aí era só eles refletirem: nós saímos do Egito pelas nossas habilidades de guerra, pela nossa capacidade de velejar ali no Mar Morto, ou nós fomos por causa do poder de Deus? Foi Deus quem fez. Eles não refletiram, eles ficaram refletindo exclusivamente nas questões técnicas, exclusivamente nas capacidades humanas. Com base na passagem bíblica, qual parte da versão negativa contada pelos espias correspondia a fatos e que parte não correspondia? Por que você acha que eles florearam na versão deles? Né? Então nós vemos o que? Né? Que eles florearam, né? Eles deram aquela viajada, uma terra que devora os que nela vivem. Né? Somos como gafanhotos aos nossos olhos e nos olhos deles. Né? Na perspectiva deles também somos como gafanhotos. Todos são de grande estatura. Não tinha baixinho lá. Todo mundo era alto, né? Todo mundo era de grande estatura. Não, são cidades muito grandes, né? Mas são muito grandes. Então você começa a perceber que a ideia é no aumentativo, né? Então nós somos como gafanhotos, as terras devora quem nelas vive. Então começou o quê? Né? E isso é classicismo do tipo 6, né? Eu falo porque eu sou 3, às vezes eu vou pra lá também, às vezes eu tenho uma setinha no 6 lá. Você começa, não, né? Mas o sol, e eu acho que era um bode ali que tava ali, e nossa, e eu vi o sol, o braço ficou pendurado, e nossa, tá jorrando sangue. Aí quando você vai ver, o cara tá com um band-aid, né? E
colocou né, ali um negócio ou outro e já resolveu. E mas uau, né, Deus, a coisa, né, e a terra come os outros vivos, e nós somos como os gafanhotos, e todo mundo é alto lá, cara, todo mundo tem status, não existe baixinho lá, né, todo mundo é privilegiado na genética, né, e as cidades elas são muito grandes, então sabe, começa, né, nessas paranoias, né, paranoia assim, começa a florear, né, e na verdade eles também olharam para nós e nos viram como gafanhotos, né. É difícil. E aí isso contagia. Por que Moisés, Arão, Caleb e Josué não conseguiram conter a disseminação de ideias negativas? E aqui cabe uma reflexão, né? Por que eles não conseguiram? O John Maxwell já nos revelou, né? Já nos avisou aqui que a atitude ela influencia, né? A atitude é algo contagiante, né? Então estamos aí. A atitude ela é algo que contagiante. Agora, por que, né, que Moisés, Arão e Caleb e Josué não conseguiram conter a disseminação? Com certeza era contagiante, mas algo muito interessante. Eles tinham um respaldo de Moisés. Isso aqui é muito interessante. Você só consegue chegar nessas conclusões através de muita reflexão do Espírito Santo e do John Maxwell. O Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Né? Então, como ele pula, né? Ele pula aqui do versículo 2 para o 17, fica muito claro a ordem de Deus e o que Moisés fez. A ordem de Deus vai lá, vê a terra, cara, sente o cheiro da terra, vê como ela é boa, né? Como ela é boa, e aí é isso que é para fazer. Aí o que Moisés fez? Quando Moisés enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Negueb e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco. Então o próprio líder começou a falar: dá uma monitorada lá. Vê se o demônio é grande, se o principado é gigante. Como que é lá? O povo é forte? Como é a cultura do povo, né? O povo é forte ou é fraco? Se são muitos ou são poucos? Tem bastante? Ou tem pouco? Então o próprio Moisés, ele acrescenta, assim como Eva lá no Éden, né? Quando Deus falou, não coma da árvore do bem e do mal, quando Eva é questionada pela serpente, o que a Eva fala? Não, a fruto do bem e do mal não pode olhar, não pode comer, não pode tocar, não pode fazer nada. Não pode nada. Então começa a acrescentar. Esse é o problema da religiosidade. É quando começa a aumentar aquilo que Deus falou que tinha que fazer. Deus falou, vai ver a terra. E aí Moisés falou, vai lá, mas o que você tem que fazer lá? Tá bom? Vocês têm que ver se o povo é forte ou é fraco. Por que tem que ver se o povo é forte ou é fraco? Né? Se são muitos ou poucos. Se a terra que habitam é boa ou ruim. Deus já não falou que é boa? Não é a terra que manda leite e mel? Se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, por quê? Um muro, uma fortaleza pode obstruir a interferência de Deus, a manifestação de Deus? Se o solo é fértil ou pobre, Deus já falou que é bom. Né? Se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos. Né? Então, Moisés ele dá as direções técnicas para o povo. E o povo obedece. E vai lá e fala, cara, você mandou ver lá, os caras são fortes, tem muita gente, é todo mundo alto, são muito fortificadas, né, e a terra come, né, quem chega lá. Então, eles só obedeceram às direções de Moisés. Aí, quando eles se deparam com o relatório, como Moisés pediu, eles só fizeram o que Moisés pediu. Né? Aí eles começam a difundir aquilo, é como se o líder falou para olhar isso aqui, a gente olhou, não tem como, não dá, e aí começa a criar aquela atmosfera. Então, olha a importância da liderança. Olha a importância da liderança. A direção que Moisés deu. Eles só cumpriram, trouxeram o relatório. E o relatório negativo. Por quê? Né, a tomada daquela terra não tinha nada a ver se o povo era grande, se era muito, se era pequeno, se a terra era fortificada ou não. Vai lá e vê. Vejam como a terra é boa. Eu já dei para vocês. Vocês vão lá e tomam. Mas não é injusto isso. Deus falou que era por causa do pecado de Canaã.
Isso é uma outra conversa, né? Na Abraão, quando Deus revela para Abraão que ia dar essa terra num determinado momento, ia passar 400 anos, Canaã ia ficar pecando demais, tanto que estava cheio de gigante, gigante era fruto do pecado, né, de um pecado, né, de relacionamento com o Espírito lá e tal, uma outra conversa também, Gênesis 6, e aí eles já sabiam, né, que era consequência do pecado. Chegou o tempo dos cananeus serem expulsos da terra deles por consequência do pecado. Ia ser na força deles, na habilidade deles, na quantidade, na capacidade militar? Não, ia ser no braço de Deus. Né? O que teria acontecido se mais espias tivessem falado de forma positiva sobre a terra prometida? O que você acha que poderia ter transformado o curso dos acontecimentos? Né? Aqui nós vemos, certamente que mudaria o curso dos acontecimentos era a direção de Moisés. Se ele tivesse falado, vai lá e vê que a terra é boa, mas confirma lá, dá uma olhada, vê como que é, Deus mandou ir lá. Só para vocês sentirem, tem fruta lá que tem que carregar em 2 caras. Né? Vai lá e pronto. A terra é grande e tal, e pronto, agora vamos lá, vamos para cima. Ah, não, mas ele mandou fazer um relatório e os dados eram negativos. Agora eles foram tomados, né, 10 pessoas contagiadas com o negativismo, né, produziu um pranto, né, a gente leu aqui, né, foi um clamor generalizado, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz, toda a comunidade, né, aquilo contagiou de um jeito, falou, todo mundo esqueceu do que Deus já fez, cara. Né, e eu falo para vocês, senhores líderes, isso aqui faz parte da nossa trajetória. Quando a gente foi mudar de templo, quando começou a pandemia, quando foi moving, quando foi um arraiá mais, né, o mais louco que a gente fez, né, foi o último, cheio de inflável, um monte de coisa e tal. Todas, né, grandes movimentações, poxa, mas será? E se? Aquela, né, atitudes positivas, Deus falou, Deus já entregou, não é porque eu sei organizar, não é porque eu sei fazer, não é pela quantidade de gente, mas é porque Ele mandou fazer e Ele vai fazer. Aleluia! Vamos lá então agora para o segundo tópico aqui. Isaías pinta um quadro de esperança. Amém? Então eu vou falando aí, ó, eu preenchi aqui, tá? Eu fiz o meu aqui em casa, tá bom? Para vocês aí eu vou falando e aí quem tiver com livro, quem tiver, você vai fazendo aí. Isaías 40, ele também faz alguns pulos, tá? Só para registrar aqui. Uma voz ordena, clame, e pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida do seu rebanho, como um braço junta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão ou com palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas dos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor e o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou e que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento e lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde, para eles são como pó que resta na balança, para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Estou lendo rápido porque o texto é grande. E eu leio os textos bíblicos rápido porque para tentar dar a dinâmica. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende o céu como um forro e os arma como a tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados. Mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles. Eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todos chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Será
que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá graça, vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Então, o que nós temos aqui no texto bíblico para nós? Nós temos o que? Isaías recebendo uma direção divina que declara para ele, né, clame, clame. E eu pergunto, o que clamarei? Aqui ele está revelando a fragilidade do homem, como nós somos fadados ao fracasso, vulneráveis, precisamos clamar, precisamos nos encher dele, precisamos do bom ânimo dele, porque nós como seres humanos, somos como uma relva do deserto que cresce rapidamente, desaparece, né? Não suporta nem sequer a luz do sol. Então o texto de Isaías, né, é fenomenal. Você que está assistindo agora, sábado de manhã, dá uma assistida no devocional do meio-dia de sexta-feira do dia, né, 20 de maio de 2022. Está lá na página do Balde Neve Itapevi Oficial. Né, eu mergulho nesse texto aqui, eu não vou conseguir mergulhar tanto. Lá eu falo do contexto, né, e que não é o foco do John Maxwell aqui. Quais infortúnios enfrentados pelos seres humanos são descritos nessa passagem? Né? Nós somos como relva, então foi o que eu coloquei aqui, né? Nós somos frágeis, fadados ao fracasso, vulneráveis, né? Nós precisamos clamar por ele, nós precisamos orar, suplicar por ele, né? Então eu listei aqui alguns. Né, nós somos como relva, não temos a capacidade de compreender o Criador, né, nós não temos a capacidade de entender a sabedoria de Deus, nós somos pequenos como gafanhotos, né, aqui ele nos diz isso, são pequenos como gafanhotos, voltamos ao pó, nós somos frágeis, do pó viemos, ao pó voltamos, e isso somos nós, isso é nós. Né? Esse é o ser humano, por isso que Jesus Cristo começa, né, a oração do Pai Nosso com Pai Nosso que estás nos céus, porque Deus está nos céus, onde tudo é eterno e consumadamente perfeito. Nós estamos na terra vulneráveis, né, e suscetíveis a todo tipo de tentação, dificuldade, maldade, consequência de pecado, mortes e afins. Né, e é isso. Né, e é por isso que nós temos que clamar. Vamos lá. Quais pontos positivos são citados e que contribuem para contrabalancear as experiências negativas? Né? O que há aqui para contrabalancear isso? Deus nos garante que Ele, quando nós o buscamos, Ele nos fortalece. Ele nos faz voar. É sobre Ele, amados. Foi isso que Cristo quis dizer quando Ele falou: sem mim nada podeis fazer. Né? Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Então, você está sem força, você recebe o vigor dele, tem intimidade com ele, relacionamento com ele, ouve a sua palavra que nunca é inabalável, que nunca perece. E aí nós vamos, e aí nós avançamos. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, como que nós entramos como que nós saímos daquele contexto, né, que somos como gafanhotos? Dá uma melhorada aqui também. Já viu que melhoraram, né? Não teve nenhum apagão aqui no PDF. Vamos melhorando. Agora eu preciso dar uma melhorada aqui na bancadinha para mexer melhor o livro. São pequenos gafanhotos, então são pequenos, né? Nós somos como relva aqui, murcha, né? E um monte de fragilidade, mas nele, por causa dele, nós somos mais do que vencedores. Né? Por causa dele, nós temos acesso a esse nível de energia para realizar. O 6, tipo 5, né? Tipo 9, falta energia muitas vezes para realizar, né, para acontecer, para sair da inércia, por aí vai, né? Então é nele que nós encontramos essa força,
Não é todo dia que eu estou bem, querendo matar, pegar um demônio pelo pescoço. Não é todo dia que eu estou com sangue nos olhos. Mas quando você ora ali, busca nele, aí você se torna inabalável. Aí você consegue entender, né, o que é correr e não se cansar, né, tropeçar, mas não cair, nos tornarmos como os águias. A águia aqui é o 5, né? E ficam exaustos, correm e não ficam exaustos. É isso que Deus tem para nós. Pro matinho lá, então de matinho, relva que queima e some, nós podemos virar águias quando nós confiamos no Senhor. E é aí que está a grande sacada do John Maxwell nessa conversa. As minhas atitudes positivas, elas não são devido às minhas capacidades. As minhas atitudes positivas não devem ser porque eu acredito na minha capacidade, na minha inteligência, na minha força, no meu braço, e porque o que eu quero alcançar está dentro das minhas limitações, está dentro do que eu consigo alcançar. Se estiver fora do que eu consigo fazer, eu não vou porque, né, eu não tenho capacidade de fazer aquilo. Agora, o que nós fazemos e as nossas atitudes, elas devem ser por causa e com a motivação naquele que nos chamou. Porque nós somos relva, mas Ele nos fortalece e nos coloca nessa condição. É Ele quem nos coloca nessa condição. Por isso que as nossas atitudes positivas, por exemplo, o Move, eu não fiz porque eu sou bom, Pastor Fernando. Cara, chegou uma hora lá que era tanto número, tanto dígito, tanta conta para pagar, que eu falei, de onde vai vir isso aqui? Deus fez. Porque Ele fez. O aluguel daqui, seja lá o que for, né? Ele fez. Porque eu sou rebel, daqui a pouco eu volto pro pó, né? E daqui talvez 100 anos já não lembre nem quem que eu sou. Mas é nele que a gente é fortalecido. Vamos lá? Qual a fonte desses pontos positivos? Qual a fonte? Então, qual é a fonte? Deus, né? Então, essa é a sacada. Deus. Deus é a fonte das atitudes positivas. E por que eles são concedidos aos seres humanos? Por que Deus concede a nós? Por que será? Para revelar a sua glória, né? Para revelar a sua glória. Então, aquele negócio que o apóstolo Paulo nos ensina, vasos de barro com ouro dentro. Então, quando nós olhamos para um comedor de arroz e feijão, e você vê a glória de Deus sendo derramada, e Deus usando para fazer grandes coisas, é por causa de Deus. É por causa dele. Porque nós, qualquer ser humano, é mato. Nabucodonosor virou um bicho, quando Deus quis. Então as minhas atitudes positivas não é por quem eu sou, pela minha capacidade. Por isso que o povo ficou 40 anos no deserto. Porque eles acreditaram que na capacidade deles eles não eram capazes de viver a promessa de Deus. Mas nunca foi sobre nós. A promessa de Deus se cumprir na vida deles era muito maior do que eles todos juntos. Estavam falando do quê? Do Messias, da salvação, da eternidade. Dali que viria Israel, que viria Davi, que viria a raiz de Davi, que viria Jesus, que viria a salvação. Então aquilo era muito maior do que... Então era Deus, do mesmo jeito que Deus tirou do Egito, podia fazer tomar a terra prometida. Então as atitudes positivas, às vezes, eu sou confundido por isso. Pastor faz porque ele sabe o que está fazendo, porque é inteligente, ou porque ele... Olha lá vai o pastor, mas não é, nunca foi. Eu, na minha essência, sou um fumador de maconha, tocador de sanfona. Mal falava português e cada 10 palavras, 11 era palavrão. Agora, quando ele vem e nós nos abrimos para a revelação da sua glória, eu falei tocador de sanfona porque tocador de sanfona já bebia, manguaçava, ficava tocando os forró por aí dos botecos e frequentador de boteco. Né? Então, isso foi o contexto aí. Tocar sanfona é benção.
Qual parte você acha que acaba ofuscando a outra? A positiva ou a negativa? Por quê? O contraste aqui eu vejo que é justamente para revelar a glória de Deus. Então, esse contraste com o ser humano como um gafanhoto, né? E ele apela aqui, né? Não sei se você estava acordado aí a hora que eu comecei a falar, mas ele apela. Ele fala, ó, aqui, né, que o chicote estrala. Bom, que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como flores do campo. A relva murcha e cai, sua flor quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. Relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre, tá vendo? Por causa da palavra. Por causa da palavra. Isso aqui eu vou até fixar aqui. Se não fosse a palavra de Deus, nem firme eu estava até hoje, eu não sei se eu estava vivo. Pastor Luiz Bedori. Não sei nem se eu estava vivo. Então, esse contraste que ele faz, né, é justamente sobre isso. Né? A glória de Deus e a nossa capacidade. Então, veja assim, né, qual parte você acha que acaba ofuscando a outra, positiva ou negativa? Não, o contraste. Eu vejo que o contraste revela a glória de Deus. É necessário, né? Vaso de barro. Por quê? Vaso de barro transportando ouro, que é a glória de Deus. Que é o Espírito Santo hoje, né? Só Deus, meu amado, só Deus. Vamos lá? Esse aqui o texto bíblico é pequeno, mais rápido. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois tudo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Pois esta é a lei e os profetas. Então, como você diria que Jesus caracteriza Deus nessa passagem sobre oração? Aqui nós vemos o quê? Jesus caracterizando Deus, né, como o quê? Um bom pai. Então ele não é o seu pai. Você não tem que comparar Deus com o seu pai, com a sua referência terrena. Ele é um bom pai. Ele é o que? Ele abre portas, né? Ele abre portas. Abre porta. O que significa abrir portas? Projetar. Jesus falou, vocês farão obras maiores do que as minhas, né? Como um pai que projeta seus filhos. Ele abre portas profissionais, ministeriais, relacionais, relação com pessoas, relacionais, vai te conduzir à autoridade, né? Então ele é um Deus que abre porta. Ele é o que também? Presenteador, né? Galardoador. Ele presenteia. Ele presenteia. Né? Então esse aqui é o seu Deus. Né? Esse aqui é o seu Deus. Quais são os resultados positivos desejados por Deus para aqueles que interagem com Ele? Né? Atender pedidos, responder orações, né? Atender pedidos, presentear, abrir portas, como um pai. Né? Esse é Deus. E quando nós entendemos a nossa identidade de filho e a característica de Deus como pai, as nossas atitudes mudam. Porque você não é órfão. Você tem o Deus Todo-Poderoso respaldando a tua vida, presenteando, projetando, abrindo portas, realizando.
Então, por isso que quando, né, Satanás vai tretar com Jesus no deserto, qual que é a conversa? Se tu és filho de Deus. Você mexeu na identidade, você mexe em toda a estrutura do ser humano. Quando eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei que eu tenho um pai, e aí nós temos experimentado isso na torre de oração, cada resposta, cada manifestação de Deus, né, revelando que Ele é um Deus que presenteia, que realiza, né, as necessidades, as vontades do nosso coração. O que Jesus deve dizer para qualquer seguidor seu que possua uma atitude negativa? Né? Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. E como um líder, por exemplo, que ele é, né, eu venci o mundo. O que nós precisamos é insistência. É insistência. Desde que caiu Adão e Eva, nós vencemos com insistência, com esforço, busca, dedicação, né, disciplinas espirituais, oração, bater, pedir, nos relacionar, porque filhos se relacionam com o pai. E como resultado desse relacionamento, vem, né, as respostas de oração, e às vezes respostas negativas, porque ele sabe o que é melhor para nós. Amém? E nós vamos agora caminhando aqui para o final, onde os 10 espias, então agora são insights, né, reflexões de liderança. Onde os 10 espias de pensamento negativo tinham depositado a sua esperança? Na força do braço. Né? Na força do braço. Quando eles contaram o povo, viram as fortalezas, viram que eles não tinham a menor capacidade de fazer nada ali, pipocar. Então você consegue entender o grande choque, o grande contraste? Atitudes negativas estão relacionadas com a perspectiva que nós temos de que nós iremos fazer. Estamos vendo sobre a nossa característica, das nossas capacidades, do nosso braço. Atitudes positivas é de quem tem a perspectiva de Deus, para quem confia que Deus irá fazer, que Deus realizou, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, por detrás de atitudes negativas existe o quê? Insegurança. Né? Que é aquela personalidade deformada à luz do que Cristo nos criou para sermos. Né? Existe falta de motivação, existe porque falta confiança em Deus, que Deus prometeu, que Deus tem um propósito, eu preciso colocar energia no sistema e tomar decisões positivas. Como a descrição de Isaías sobre Deus e a forma como Jesus caracterizou, diferem da forma como você imagina Deus. Agora é uma reflexão sua. Né? Esse questionamento aqui é uma reflexão sua. Né? Como a descrição de Isaías sobre Deus e a forma como Jesus o caracterizou diferem da forma como você imagina Deus. Por quê? Da forma como você imagina Deus é a forma como você o compreende, Ele é o seu Pai e vai interferir nas suas atitudes. Vai interferir. Quando você entende a tua estatura espiritual, né, a tua posição nas regiões celestiais, a cujo qual Cristo humilhou todo o principado e potestade, nos colocou na mais alta posição no reino dos céus, aí nós entendemos as nossas atitudes são diferentes. Se você aceitar sem reservas a descrição de Jesus sobre Deus e cresce nela do fundo da sua alma, como isso te transformaria? Então imagina, né? Imagina você crer que Deus é um Deus bom, galardoador, né, dá presentes, é um Deus que abre portas, é um Deus que faz, né, e acontece em prol dos seus filhos, né, quem busca, quem bate encontra, quem pede é atendido. Com esse Deus tatuado no nosso coração, né, quais seriam as minhas atitudes? Sem reservas, né, ele fala aqui. Que nota, sem reservas é o quê? Sem as suas crenças pessoais. Né? Então, se nós lêssemos aquele trecho lá e simplesmente crescemos como uma criança que acredita no que lê, no que ouve, quais seriam as minhas atitudes? Né? Que nota você daria à sua atitude em uma escala de 1 a 10? Né? Aí é uma reflexão pessoal. Em que área específica a sua atitude é menos positiva do que deveria ser? E aí eu vou compartilhar um pouco com vocês, né? Ou não? Não vou não. Não vou. Ou vou. Quando que eu fico um pouco temeroso, assim, quando nós dependemos de grandes mobilizações de pessoas, né? Hoje nós estamos em dias que mobilizar pessoas é um grande desafio. Está todo mundo inerte. Todo mundo ali cheio de dopamina na cabeça. Né? Dopamina, aquele hormônio que os Reels produzem.
É 15 segundos, você enche sua cabeça de prazer, e aí você já quer de novo, aí você quer de novo, você quer de novo, você quer de novo. Aí você pode perceber que se você for ler algum texto, a tua cabeça começa a pular. Ela já leu o final, ela já pula, ela já não tem paciência. Por quê? Está viciado em dopamina. Isso não é o que eu estou falando, não, isso é psiquiatria, tá? Quando você fica viciado nisso, você fica inerte, né? Você quer ser estimulado o tempo todo, estimulado o tempo todo. E a vida com Deus não é estímulo o tempo todo. Vou ter momentos difíceis, vou ter que fazer coisa que eu não gosto, né? Não está escrito em lugar nenhum da Bíblia que eu só tenho que fazer o que eu gosto. Então, isso é prejudicial, e nós estamos o quê? Imersos em Reels, que são os videozinhos curtos, né? TikTok, o YouTube também tá nisso aí. Então você fica ali, aí você vai vendo só, aí você começa a ver vídeo de cachorro, só vídeo de cachorro. Então, sabe, vem tudo mastigado, tudo pronto, tudo para poder atender ali aquele momento de ociosidade monstra, né? Isso é muito danoso, né? E estamos entrando em dias de que está muito difícil mobilizar pessoas, né? Mobilizar a galera, e com excelência, né? Eu tô falando aqui, graças a Deus, os obreiros, passamos a pandemia aí, né? Não precisou de nada, não fechamos infantil, né? Todo mundo trabalhou e entregou. Mas quando existem grandes movimentações e que vai exigir, né? Que nem agora, quantas pessoas têm realmente feito ali o discipulado e mergulhado? Cara, o mundo tá precisando de líder, né? Nós estamos falando aqui de um assunto totalmente relevante. Quando você for colocado na prensa ali para avaliar suas características de liderança, vai fazer falta se você não estiver aqui. Parabéns, porque você está. Então, quando nós precisamos mobilizar grandes quantidades de pessoas e mobilizar, isso me dá uma negatividade. Falo, como que eu vou mobilizar as pessoas para saírem de suas casas, deixarem o TikTok, Instagram, Facebook? Aí, meu irmão, é só oração e o Deus da palavra convencendo o povo que é melhor estarmos juntos, unidos num propósito. Mas seguimos tentando, né? Vamos lá. Inclusive você agora, né? Tira um print aí, né? Tira um print de alguma imagem que você queira aí. Vou colocar assim também, ó. É só você voltar aí no seu YouTube e dar o print aí, né? Dá o print aí, tá bom? E posta, porque aí pode ser que aqueles irmãos que estão viciados nos Reels e que não acham tempo pra nada, porque fica 2 horas no Instagram por dia ou no TikTok, eles podem, de repente, no meio desses aparece o seu stories, né? E quem sabe desperta um gatilho ali. E aí nós encerramos aqui. Perguntas para discussão em grupo. Se você fosse um dos 12 espias, como acha que teria se sentido ao partir para Canaã com a incumbência de espiar a terra? Aí é uma questão muito pessoal, né? Deus disse a Moisés para enviar os espias à terra prometida, de modo que ele fez certo em obedecer. Mas será que Moisés errou ao pedir que os espias avaliassem o povo residente quanto ao seu número de força? Então, né, essa aqui é o grande problema, né, de Moisés. Ele falou para ficar fazendo conta, né, no momento que não era. Claro que também não é para a gente sair inconsequentemente por aí fazendo um monte de besteira. Né? Quais frases específicas na passagem de Isaías saltam pelos seus olhos? E aí também é muito pessoal, né? Para você, é fácil ou difícil acreditar que qualquer um que peça algo a Deus vai receber? Pessoal. Como você reage nos momentos em que enfrenta dificuldades ou tem uma visão negativa das coisas? Com que frequência você pensa sobre as promessas de Deus e sobre o seu caráter de modo a combater essas dificuldades de pensamento, né? Então, quando vê a negatividade, o pessimismo, o 3 entra nesse lugar, viu? Quando ele não tem resultado, não consegue realizar, não consegue fazer, se torna um pessimista terrível. Qual o maior aprendizado sobre a atitude que você absorveu na lição? Qual ação acredita que Deus esteja te levando a tomar em se tratando de sua atitude, de modo a tornar uma pessoa e líder melhores? O que você pretende fazer? Né? E é aquela reflexão que o John Maxwell nos leva, né? Como sermos mais positivos, como sermos mais otimistas, né? E isso vai influenciar as nossas decisões e isso influencia a atmosfera, o ambiente que está ao nosso redor. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar então. Será que ficaria legal aqui? Deixa eu ver aqui assim. Deixa eu ver. Olha só que coisa. Ó, um bom print aí para você. Vamos orar? Pai amado, nós glorificamos o Teu nome, Te exaltamos, Te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Que o Senhor venha, meu Deus, a
enraizar esses princípios nas nossas vidas. Nós glorificamos o Teu nome, nós Te exaltamos, ó Pai. Nos leve a atitudes otimistas, não porque nós somos bons, mas porque Tu és bom, porque a Tua palavra dura para sempre e as Tuas promessas serão realizadas, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E nessas atitudes, meu Deus, com estratégia, com todas as engrenagens que nós temos estudado aqui, nos levarão a vivermos os Teus sonhos, os Teus planos, o profético do Senhor liberado sobre nós. Por isso nós clamamos, ó Pai, prepara os nossos corações para recebermos esses princípios tão valiosos que o John Maxwell compartilhou com a humanidade. Nós glorificamos o Teu nome, Te exaltamos, Te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Valeu, família. Glória a Deus.